Olá, boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui mais uma live pelo canal da Comissão de Direito Imigratório Internacional e Imigratório da ABA, Associação Brasileira de Advogados. Eu sou Sheila Oliveira, especialista em Direito Internacional e estou como secretária-geral da Comissão de Direito Internacional e Imigratório, da qual temos a honra de sermos presididas pela doutora Natália Duro. Hoje trataremos de um tema muito interessante. Hoje, 19 de fevereiro de 2026, trataremos sobre privacidade de dados pessoais em escritório e consultorias de imigração. Teremos uma convidada aqui muito especial, especialista, doutora Daiane Castro, a qual vou já convidar aqui para se juntar a nós. Um momento. Vamos aguardar aqui. Doutora Daiane, boa Olá, noite. boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar com você, estar aqui também na aba e vamos conversar um pouquinho sobre a privacidade. Vamos lá. Então, o nosso tema, privacidade de dados pessoais em escritórios e consultorias de imigração. Então, vamos falar aí sobre risco, legislação e governança, né? E a pergunta que sempre fica: se hoje o seu escritório de imigração sofresse um vazamento de dados, você conseguiria operar amanhã? Né? Essa é uma questão que sempre está aí batendo as nossas portas, né? Quem tem aí escritório e que atua, né, nessa área, de fato precisa ter essa cautela. Eu vou lhe apresentar inicialmente, doutora, para que as pessoas que nos acompanham entendam um pouquinho, né, sobre a sua trajetória. Então, é a doutora Daiane Castro, advogada de tecnologia, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, com ênfase em crimes digitais pela PUC, São Paulo. Possui MBA em Direito e Tecnologia da Informação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, com especialização em Educação Executiva, em Gestão de Projetos Inovadores pela College Office, Business of the University of Akron, em Orion, Estados Unidos, e DPO as Service, certificado em Privacidade de Dados e Segurança da Informação pelo Exim, e MBA em Direito Migratório pelo CEDIM. Uau! Realmente tem aí gabarito para tratar sobre o nosso tema. Então, estamos bastante curiosos aqui, vamos aprender muito com a senhora nessa noite. E para te introduzir, eu quero já aqui trazer uma pergunta. De que forma o crescimento dos processos migratórios impacta a responsabilidade dos escritórios de imigração quanto ao tratamento de dados pessoais? Queremos te ouvir um pouquinho. Legal, eu também quero cumprimentar a doutora Natália, nossa presidente, que está aqui assistindo a live. E hoje nós vemos um crescimento global em imigração, processos de cidadania. É um movimento que vem acontecendo pelo mundo, então, antigamente era uma exceção, hoje nós já vemos muitas pessoas por motivos diversos, questões de segurança, educação, qualidade de vida, questões políticas, financeiras, de desenvolvimento profissional e assim por diante. Então, nós temos hoje algo muito claro, que é a digitalização quase total desses processos, sejam eles de cidadania, sejam eles de imigração de uma forma geral. Então, nós temos formulários online, plataformas governamentais, sistemas que são utilizados de software, pessoas terceiras que estão em outras partes do mundo, ou o próprio cliente, ou colaboradores, prestadores de serviços, tradutores, enfim, que estão aí, cada um em uma parte do mundo. E dessa forma, hoje a gente tem uma situação de tratamento de dados que é além daquele atendimento do cliente. Então, a gente tem desde dados comuns que são tratados, dados sensíveis que a gente fala mais adiante, mas que na prática transforma a rotina desses escritórios,
porque eles deixam de ser apenas intermediários desses processos imigratórios de cidadania e eles passam a ser verdadeiros gestores de dados, porque é intrínseco à atividade, vai acontecer transferência internacional. Muitas vezes nós temos pessoas de diferentes perfis, profissionais qualificados, uma questão de reagrupamento familiar, uma questão de empresário que quer constituir, expandir um novo negócio e assim por diante, mas a gente também tem, em alguns casos, a figura do imigrante que está numa situação de vulnerabilidade social ou até já no próprio país onde ele quer aplicar. Então, o tratamento de dados, quando a gente fala nesse cenário, a gente vem trazendo essa criticidade, quer dizer, quais são os dados que são submetidos para o escritório, que são compartilhados com outras pessoas que trabalham para o escritório, e finalmente até que eles sejam efetivamente depositados ali, aplicados ali no site do governo, para tratar daquele processo de cidadania e imigração. Então a gente vem aí como um aspecto global de mercado que gera esse tratamento em larga escala, porque os escritórios eles vêm crescendo cada vez mais, tanto na prestação de serviços para vistos de estudante, vistos de turismo, e principalmente nessas questões de cidadania e imigração. Acho que é por aí que a gente consegue iniciar esse tema. Sim. E aí, justamente a senhora citou dados sensíveis. Quais tipos de dados, né, que de fato são considerados sensíveis, e que normalmente são tratados aí pelo escritório e que estaria nesse contexto crítico que a senhora mencionou? Quando a gente fala desses processos imigratórios de cidadania, a gente tem uma diversidade de dados e provas desses dados que muitas vezes têm que ser feitos sobre a identidade da pessoa, a idoneidade moral, dados de saúde, histórico de vida, a gente pode dizer até histórico criminal. Então a gente passa desde fotos digitais, reconhecimento facial, exames médicos, laudos, carteiras de vacina, certidões de antecedentes criminais, processos judiciais que eventualmente tenham acontecido na vida dessa pessoa. E aí a gente passa até para os dados críticos, que são dados financeiros, extratos, comprovação das posses que essa pessoa tem para que ela imigre de uma forma legal, para que ela tenha uma sustentabilidade nesse período de transição que ela vai fazer. E dados sensíveis estruturais, como, por exemplo, origem étnica, religião. Na LGPD, que é a legislação brasileira, a gente tem um tratamento diferenciado, e na maior parte das legislações do mundo existe um tratamento diferenciado para os dados pessoais sensíveis. Então, no Brasil, por exemplo, são somente aqueles que estão ali listados na legislação. Por que esses dados são sensíveis? Porque eles podem gerar uma discriminação desse titular. Então, é a cor, é a raça, é a religião, é a opinião político-partidária e assim por diante. Claro que, a depender do processo, você vai tratar esses dados, você vai comunicar esses dados também nos formulários e fazer as devidas provas. Então, quando a gente conecta esses dados sensíveis, o escritório que está tratando, ele tem que ter ali pelo menos um termo para que o cliente dele, para que aqueles dados que vão ser tratados tenha uma visibilidade, tenha uma transparência. Por quê? Quando a gente fala desses dados, eles são para diferentes propósitos, né? Para estudar, para trabalhar, para reunir a família. E um erro, ele também pode gerar um indeferimento de um visto. Seja um erro porque o dado foi incluído de forma incorreta, seja porque muitas vezes se disse uma informação, mas que na realidade, depois que são feitas as avaliações dos processos, se identifica por algum motivo que não era exatamente, não era aquela profissão, não era aquele plano de negócio, não era aquela nacionalidade que dava o direito para essa pessoa postular. E aí isso pode gerar, num contexto migratório,
que os dados pessoais eles não são apenas informações, mas eles são uma verdadeira chave de acesso à vida da pessoa quando ela se declara ali com a intenção de imigrar ou de solicitar uma cidadania. De fato, é bem complexo, né? Isso é muita responsabilidade do escritório, do advogado ali, do profissional, né, que está atuando e tendo acesso a esses dados, né? Então, de fato, esse tratamento precisa ser policiado, tem que ter um cuidado no armazenamento, enfim, até porque outras pessoas também trabalham ali no escritório, mas a responsabilidade acaba sendo daquele advogado, né, que está ali à frente do caso. E aí, nessa sistemática, quais que são os principais desafios enfrentados pelos escritórios e consultorias de imigração ao lidar com múltiplas legislações de proteção de dados de diferentes países? Porque se você está lidando com imigração, você não lida apenas com a legislação do Brasil, mas de outros países. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, isso mesmo. Quando a gente pensa em transferência internacional, e o Brasil recentemente teve uma decisão de adequação da União Europeia, o GDPR reconhecendo, o Brasil como um país adequado, a regra é a transferência internacional. A pessoa aplicante muitas vezes está no país de origem dela, outras vezes está num país terceiro e quer aplicar para um outro país ainda. Então, a gente tem muitas interações com legislações diferentes, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, América Latina de forma geral. Então, esses dados que vão circulando entre escritórios, consulados, plataformas, parceiros locais ou até fora do país onde aquele escritório está sediado, enfrentam riscos principalmente de desconhecimento das legislações. Então, se você pegar um escritório, por exemplo, que presta serviços de cidadania e ele é focado em Europa, tem o GDPR, que ali no Bloco Econômico Europeu é um regulamento comum para todos. Mas esse escritório está no Brasil, então ele precisa adotar mecanismos e entender o GDPR, porque embora a LGPD ela tenha de determinada maneira importado muito da legislação europeia, ela tem algumas especificidades. Então, um dos principais desafios é o conhecimento da legislação, porque nem sempre aquilo que é praticado num determinado país será aplicado no outro. Temos também as diferentes autoridades regulatórias, ou seja, um escritório que pode estar adequado num país que é a sede dele onde ele atua, de repente fez uma coleta de dados, ou fez um compartilhamento de dados, ou aconteceu um vazamento de dados que o titular foi prejudicado e acionou uma autoridade, ele vai ter uma outra tratativa, um outro regramento. Então é importante conhecer porque o escritório ele é um controlador, é ele quem define ali aqueles tratamentos. Logicamente que quando ele entrega esses dados para o país, para o consulado, ou até mesmo nos casos em que a gente tem ali um órgão próprio para tratar da imigração, nesse momento ele já fez a parte dele e entregou. Ele não tem como responder dali em diante. Mas ele tem que garantir que o ambiente dele de adequação, e aí nós estamos falando das tecnologias que ele usa, dos sistemas que ele usa, da nuvem que ele usa, das Sim. pessoas que estão trabalhando e manipulando, e orientar, ter cláusulas também padrão com essas pessoas que estão trabalhando. Então, quando a gente fala desses desafios, a jurisdição múltipla, ela pode trazer sim problemas, por quê? Porque como a gente percebe nos processos imigratórios, o dado ele cruza a fronteira antes mesmo do titular. Então, é Verdade. preciso olhar para isso, para essas legislações, para as leis locais. Por exemplo, Estados Unidos tem leis locais de privacidade e proteção de dados, né? Para que a gente tenha uma redução dos erros que podem acontecer aplicando uma lógica, por exemplo, da LGPD, se tiver uma outra exigência de uma legislação do Canadá, por exemplo. Então, é importante, porque não tem conformidade
isolada quando a gente atua internacionalmente. Uau, são muitos aspectos, né? E sobre terceiros, né? Qual que é a importância da due diligence e de terceiros no contexto da proteção de dados em escritórios e consultorias de imigração? E quais instrumentos jurídicos são indicados para esse controle? Como é que tem sido aí no escritório da senhora? A gente tem que olhar para os terceiros, sempre lembrando, né, que eles são essenciais na atividade do escritório, porque tem os correspondentes, tem tradutores juramentados ou não, tem pessoas assistentes locais, tem as plataformas que estão armazenando as informações, tem muitas vezes despachantes, terceiros que vão fazer uma parte do trabalho. Então, quando a gente faz essa avaliação dos escritórios de imigração pensando em privacidade e nesse compartilhamento de dados comuns, sensíveis, críticos, tem que ter um padrão de segurança. E muitas vezes a pessoa que está trabalhando para o escritório está num determinado lugar, com determinado computador, que não tem um antivírus, que não tem um treinamento sobre o que ele pode clicar ou não, que não é esclarecido sobre a política de privacidade que o escritório possui, da cláusula que ele tem com relação ao escritório, como, por exemplo, um acordo de confidencialidade, cláusulas de proteção de dados e requisitos mínimos para que seja mantida a confidencialidade, a integridade das informações. Então, não é só a gente pensar num due diligence do contrato no momento da contratação, mas de forma periódica, avaliada, monitorada, porque na privacidade, quando o escritório terceiriza um serviço, terceiriza uma parte do processo, ele responde também pelos riscos que ele escolhe terceirizar. Então, a gente vai falar mais adiante, porque acontece incidente e o elemento humano, ele acaba sendo, infelizmente ainda, o elo mais fraco. Porque quando a gente pensa em violação de privacidade, a gente sempre fala, olha, teve um ataque hacker. As notícias agora estão sendo sempre voltadas para isso. Mas se você for realmente avaliar, muitos casos vão pela engenharia social. E é isso que pega, porque se as pessoas não estiverem falando a mesma língua do escritório, tomando esses cuidados no dia a dia, não só ter documento ali que assinou, mas ser uma prática cultural, mesmo que seja um escritório pequeno, tem que tomar alguns cuidados. Às vezes o cliente fala: nossa, doutor, mas eu tenho que assinar tudo isso para poder aplicar um processo para cidadania ou para poder pedir uma imigração como profissional qualificado, ou até para constituir um negócio, sim. E é um mecanismo também, não só de conformidade para o escritório em relação às autoridades regulatórias e à legislação, mas uma confiança que ele vai gerar a longo prazo com o cliente dele, vendo o trabalho dele. Fala, nossa, eu fui lá naquele escritório, tive que assinar um termo de privacidade, nunca tinha visto aquilo. Mas é uma Sim, garantia, porque é aquele ditado, não basta ser a mulher de César, tem que mostrar que é a mulher de César, não é? Então, não adianta você ter um monte de contrato, só que aí o colaborador se desliga, aquele terceiro se desliga do escritório, se desvincula e você não tirou o acesso que ele tinha na nuvem. sim. E Então, é aí, preciso avaliar isso. cercar, cautela, né? Nunca é excesso. E de que maneira estruturar, doutora, os processos de privacidade em um escritório ou consultoria de imigração? Como que a senhora lida com essa questão de estrutura dos processos? É importante primeiro fazer um mapeamento. Claro que, trabalhando para alguns escritórios de imigração, consultorias, nós já temos um padrão de olhar quais são os dados que costumeiramente são tratados. Mas como Uhum. cada processo é um processo, então, vai ter cliente que vai demandar informações mais detalhadas pelo próprio caso que vai ser ali sustentado perante a imigração ou perante algo relacionado com a cidadania.
O primeiro passo é fazer um mapeamento dos dados. Porque quando você mapeia, você entende os dados que são coletados e as finalidades possíveis para que eles sejam utilizados. Então, a gente está falando nada mais, nada menos do que a hipótese legal de tratamento de dados. Quando você coleta o nome, o RG, o CPF, o dado sensível, que pode ser uma religião, uma cor, enfim, outros dados relacionados ao titular, a uma filha, a um filho, que é uma pessoa menor de idade, então a gente também tem um tratamento. Hoje a gente discute muito a questão da inteligência artificial, tem um boom aí acontecendo, do compartilhamento de dados, dos dados sensíveis, de como tratar essas crianças e adolescentes a partir desse conceito da privacidade. Então, a gente tem que correlacionar aqueles dados com as finalidades. E aí sim, tem alguns outros critérios mais técnicos que aqui não vale a pena descer no detalhe, mas para garantir que os dados que são tratados, eles têm uma finalidade. Não vai ser coletado um dado aleatoriamente. Não vai ser recebido um documento que não será necessário para o processo desse cliente. Que às vezes até o cliente quer compartilhar, porque ele está tão empolgado em aplicar para aquele visto que ele fala: não, doutora, mas eu tenho até esse documento. Então, muitas vezes, quando você faz esse mapeamento, você também consegue relacionar com as hipóteses e deixar um processo claro, transparente, porque desse mapeamento de dados você vai gerar outros documentos importantes, como, por exemplo, o termo de privacidade para esse cliente, como, por exemplo, a política de privacidade do seu escritório ou da sua consultoria de imigração. O registro de atividades, o conhecido como roupa, que é uma base para você ter uma governança, é essencial para esse contexto. E eu repito, ainda que seja um escritório pequeno, porque para a LGPD tem algumas obrigações que o tamanho da pessoa jurídica ou a finalidade da pessoa jurídica, os entes despersonalizados, eles muitas vezes não estão obrigados, como por exemplo, a nomear um DPO, mas não está obrigado a nomear um DPO, porém, dependendo da criticidade dos dados, se são sensíveis, se é em larga escala, não vai deixar de cumprir os outros critérios. Então, é preciso trazer isso em políticas claras, uma política de retenção e descarte, para que esses dados sejam guardados até um determinado período, para acontecer o encerramento seguro desses dados, porque o escritório também ele vai trabalhar com uma outra base legal, não é só o consentimento. Por exemplo, o escritório ele pode precisar guardar esses dados por até 5 anos para se defender de um processo judicial que pode ser promovido contra ele. O escritório ele pode permanecer com esses dados por até 2 anos, por exemplo, em outras circunstâncias. Então, quando a gente faz o mapeamento, a gente enxerga e coloca ali numa tabela, vamos assim dizer, para deixar adequado. E o principal, tem que ter um plano de resposta a incidentes, que foi a sua provocação. Se acontecer um vazamento de dados no escritório, como reagir? Será que o escritório tem condição de continuar? Ou será que pode acontecer uma morte silenciosa e isso expor não só o titular de dados, que é o principal envolvido, mas a reputação desse escritório? Imagine pessoas como jogadores de futebol, artistas, ou pessoas que têm uma história muito difícil de vida, passaram por uma vulnerabilidade, tem ali um tipo de visto que é aceito, que é permitido, e esses dados, infelizmente, foram compartilhados, passaram por mãos que não poderiam ter passado, ou foram hackeados, ou apenas alguém que estava dentro do escritório foi desvinculado desse escritório e fez um uso indevido. Então, quando a gente fala de um plano de resposta a incidentes, a gente fala de uma detecção, né? Detectou, como que vai conter? Conteve, como que vai comunicar? Para quem vai comunicar? Tem que comunicar para a autoridade? Quais autoridades? De quais países? Tem que comunicar o titular ou não?
a reversão ou a mitigação desse risco foi possível, teve um aprendizado ali, já se colocou na lição aprendida do escritório da consultoria, isso não vai mais acontecer. Um e-mail errado, que a Sim, sua assistente não conferiu, colocou lá, por exemplo, fulana, e puxou um e-mail e acabou mandando um documento para a pessoa errada. Isso é um incidente de dados. Pode sim, ser de uma escala menor, mas orientar, porque a privacidade, ela se constrói em processos, não apenas em documentos. Então, é muito importante a gente olhar para esse lado. Seria, sim, uma implementação que você vai deixar o seu escritório adequado, olhando para as legislações onde esse escritório atua. E aí trazer, né, o mais compacto possível, mas garantir que aquilo que está sendo declarado nas políticas está sendo seguido. sim, com certeza. E a advocacia tem que estar atenta a esses detalhes. São muitas nuances, né, para estar ali na atuação e muitas vezes na demanda do dia a dia acaba passando despercebido uma situação ou outra e aí ter um comprometimento sério, né? E aí, nesse sentido, como falhas, né, em privacidade, como essa que a senhora mencionou, e proteção de dados podem afetar essa sustentabilidade, a reputação e a continuidade operacional de escritórios e consultoria de imigração. Como que se daria isso na prática? Na prática, pode ser tormentoso, pode ser algo que destrói em todos os campos. Por quê? Porque desde uma multa, uma sanção que pode envolver um valor financeiro, pecuniário para o escritório, que a maior parte acaba tendo um certo receio em relação a isso, mas o nosso método de trabalho ele não vai diretamente na multa como uma espécie de terror, mas pensando exatamente nessa palavra que você trouxe, sustentabilidade. Então, mais do que uma multa financeira, que, claro, vai prejudicar, porque quando mexe com o bolso, traz diversas repercussões, é um investimento que se deixa de fazer porque tem que pagar uma conta que foi gerada por um processo judicial, por uma multa, por uma sanção aplicada. Mas tem penalidade, doutora Sheila, que vai muito além disso e que pode ser ainda pior, como, por exemplo, a perda de cliente. Aquele cliente foi exposto, ele ficou sabendo, ele foi parar na mídia. E isso, infelizmente, vai ser prejudicial para a reputação do escritório. A suspensão de atividades. Então, tem legislação que prevê que pode chegar, se a situação se reiterar, na suspensão das atividades. Como é que vai suspender as atividades? Porque pode ter sido afetada uma base de dados, por exemplo, de determinados clientes, mas a outra foi preservada. E aí, num sistema de tecnologia da informação que conseguiu avaliar, que chamou um técnico, ou já existe dentro do escritório, dependendo do tamanho do negócio, foi revertido ou foi mitigado. Então, se você paralisa toda a operação, isso vai gerar toda uma problemática, cancelamento de contratos com clientes, contratos internacionais, inclusive, danos reputacionais que vão extrapolar o próprio país, porque eles podem ser globais, e uma grande dificuldade de retomar a credibilidade. Porque Verdade. nós que somos da advocacia, que nos formamos em direito, que temos uma OAB, muitas vezes nós conhecemos colegas que, num determinado nicho, não só área de atuação, mas nicho de cliente, começaram a ser indicados, falamos aí de jogador de futebol, e aí é o advogado queridinho dos jogadores de futebol para visto, ou Sim, para outras demandas que possam surgir, porque frequentemente a gente encontra notícias aí, né, sobre o assunto. Então, pode gerar um dano a essa reputação e você vai ter uma dificuldade de recuperar a credibilidade, o seu negócio pode ficar deveras impactado por conta disso, porque um incidente, ele pode ser o fim silencioso de um escritório. Às vezes não vai gerar de verdade. imediato, mas a longo prazo ele pode trazer repercussões. Então, quando a gente olha Sim, para esse lado, doutora Sheila,
com atenção, respeitando o tamanho do negócio. Porque tem instrumentos, a doutora perguntou dos instrumentos jurídicos que podem ser implementados, tem instrumentos jurídicos que vai fazer mais sentido num escritório, numa consultoria, que tem 3, 4 unidades, que tem 20, 30 pessoas trabalhando para ela, CLT ou terceiro. E tem algumas realidades que não será o mesmo padrão. Um escritório que tem 2 pessoas, 3 pessoas. Isso. É uma sociedade unipessoal. Então, você vai simplificar o modelo, mas você Sim, vai ter o modelo. tem que ter o Você vai modelo. ter o programa para você Sim. responder a isso, para você garantir que você tem feito a privacidade. Verdade. E no Brasil nós temos visto o golpe do falso advogado, né? E aí isso tem sido um grande problema, né? Quadrilhas são presas e parece que brotam na mesma proporção, porque vira e mexe, novamente temos visto, tem sido frequente na mídia, né? E aí, por mais que orientemos os clientes, tem essa questão da fragilidade do próprio sistema, né, do tribunal, que esse pessoal tem tido acesso e é delicado, é muito delicado. E aí não é apenas a questão da obrigação legal, né? Pelo que a doutora então está trazendo aqui para nós, a privacidade e a proteção de dados ele representam um diferencial estratégico, né? Para escritórios e consultorias de imigração. Então, é necessário isso. E essa abordagem estratégica que a doutora trouxe, através desses mecanismos, de fato faz todo um diferencial. E aí eu pergunto, por que que a privacidade e a proteção de dados representa esse diferencial estratégico? A privacidade e a proteção de dados representa esse diferencial estratégico porque ela vai trazer, para além de uma conformidade legal, de uma obrigação perante as autoridades, essa confiança maior para o cliente. Porque é como você falou, se até o sistema do tribunal é invadido, quiçá outros ambientes. Não existe segurança 100%. A gente, quando estuda segurança da informação, até para obter as credenciais, a certificação, porque é um exame de proficiência que você tem que se submeter referente às práticas, aos conceitos, a gente sabe que não existe ambiente 100% seguro. E a gente Sim, não pode, de maneira nenhuma, menosprezar o atacante. Grandes organizações têm vazamentos todos os dias. Alguns nós ficamos sabendo, outros nós não ficamos sabendo. Tem organizações que estão sendo espionadas há mais de 6 meses quando elas descobrem. E aí todo o segredo do negócio, todo o jeito de fazer, toda aquela entrega que é feita para o cliente já foi identificada. Então, quando a gente consegue trabalhar em cima dessa visão, porque tem também uma outra premissa, não é se vai acontecer um incidente de dados, é quando vai acontecer um incidente de dados. Porque pode ser um envio de uma planilha errada, pode ser um e-mail por erro para o próprio órgão consular, imigratório de forma geral, pode ser também um ataque hacker, pode ser também alguém que trabalhava e, infelizmente, por não ter mantido a ética, pegou a base de dados dos clientes e aborda esses clientes. Enfim, então, quando você traz uma governança como valor institucional, ainda que o escritório seja pequeno, porque alguns escritórios, eles, por padrão, querem continuar do tamanho que eles são, porque eles sim, entendem que querem entregar esse trabalho mais one-on-one, artesanal com o cliente. Tem escritório, sim, tem um plano de negócios que ele vai expandir, seja dentro do território brasileiro, seja fora, seja com outros parceiros de confiança que vão ter contratos, que vão ter aí os mecanismos mínimos de segurança para poder acompanhar. A cloud muito bem segmentada, com controle de acesso, para que o escritório saiba quem baixou, que horas foi, quais documentos que estão ali em poder, se teve ali uma integração com o e-mail, enfim, que não é o e-mail institucional adequado. sim. Então, construir uma marca sólida hoje, ela não tem mais como fazer isso sem passar pela privacidade e proteção de dados. Então, isso gera também escritórios mais maduros, porque se acontecer um incidente,
ele já tem um preparo prévio de como lidar com esse incidente. Apagaram, Sim, sumiram todos os arquivos, mas eles estavam em nuvem. O que aconteceu? Como que a gente vai acionar a tecnologia para poder reativar? É possível reativar? É precisa comunicar ao cliente? Então, cria, de certa forma, essa resiliência, por um lado, mas a privacidade que não é aquilo que vai impedir o crescimento do escritório, mas vai sustentar essa expansão internacional e vai construir essa marca sólida com uma governança com valores, com ética e sem menosprezar o atacante. Então, tem as lições de casa que têm que ser feitas. As verdade. atualizações, as sincronizações, às vezes demora 30 minutos. O dia que o técnico vem resolver, às É, vezes vão 2, 3 horas. E mesmo assim, tem que ser feito, porque precisa. a lição de casa, ela é importantíssima. Ela é importantíssima. E conversar com as pessoas que estão, né, manter esse elo de ética, de diálogo, é um caminho muito importante para gerar essa confiança, essa resiliência, essa segurança. E, claro, você vai atrair mais clientes também. E, claro, com o investimento que é feito, para que você tenha minimamente aquilo que é necessário para o seu escritório estar adequado, isso também vai permitir que você atraia mais clientes, cobre melhor. Por quê? Porque é Sim, um escritório que já tem essa preocupação, já tem essa política, e já gera tem esses confiança. processos. Exatamente. Sim. Esse olhar é extremamente necessário e aquilo vai gerar confiança e sustentabilidade, né? E na Exatamente. prática, doutora, a senhora já lidou com um incidente de dados pessoais aí no seu escritório, na consultoria com imigração? Esse é um ponto importante, a gente não pode citar nomes, mas Sim, acaba acontecendo sim. Eu citei algumas vezes aqui, né, a pessoa que às vezes não faz mais parte dos quadros do escritório. Então a gente sabe que o crescimento profissional ele é amplo. Muitas vezes a uhum, pessoa ela quer se desligar, quer seguir uma nova oportunidade num outro escritório, quer empreender para poder, com aquele conhecimento que ela adquiriu, teórico, de um MBA, de uma pós, e prático, de ter trabalhado nos escritórios, de ter atendido clientes, de saber quais são as dores, quais são os desafios, ela sim, decide empreender. E uma determinada consultoria de imigração, ela teve um problema com uma das pessoas que trabalhava internamente, um escritório que funcionava de maneira física e, infelizmente, quando houve a dispensa, posteriormente a isso, a pessoa que saiu começou a abordar os clientes que eram da consultoria. Uma parte boa é que, quando eles fizeram o desligamento, eles removeram os acessos. Então, isso já impediu que arquivos em nuvem fossem baixados, download e tudo mais. sim. Mas foi uma situação delicada, porque aí teve que criar uma comunicação eficaz, efetiva para esses clientes, explicando que a pessoa não fazia mais parte dos quadros, explicando também que o escritório não compactuava com essa prática, até porque, por questões éticas, são clientes que já faziam Sim, parte do contato do escritório. sim, da E carteira, né? Uhum. exato, da carteira, e que todas as medidas foram tomadas para revogar acessos, para preservar a confidencialidade das informações e assim por diante. Então, veja que parece simples e nem foi uma falha tecnológica, nem foi um ataque, um Sim, cyberataque, foi algo dentro de casa mesmo que sim. infelizmente aconteceu. Então, é Uau. preciso ter esses cuidados, porque essa é uma situação. Uma outra situação que aconteceu, a pessoa trabalhava para essa consultoria imigratória de maneira remota e ela simplesmente entrou na nuvem da conta corporativa do escritório e baixou
para a conta pessoal dela mais de 1.000 arquivos Uau! do escritório. Então, como o mecanismo estava ativado do ponto de vista da tecnologia, já subiu um alerta. Quem monitorava isso identificou que houve esse download, e aí a pessoa foi chamada, a pessoa se explicou, ela disse que não foi a intenção, que o objetivo dela não era subtrair esses arquivos, mas é claro que sempre fica muito difícil Sim, atribuir, mesmo que seja uma primeira vez que isso tenha acontecido. Então, a pessoa ali se explicou, foram feitas as revogações, os clientes foram comunicados, neste caso, que tinha dado sim. financeiro de alta criticidade ali, e o plano de resposta a incidente ajudou o escritório a seguir os passos, identificar, conter, remediar, comunicar e utilizar essas lições aprendidas para isso não mais acontecer. Então, uma das questões foi como que a gente faz para que não seja possível baixar e compartilhar com a conta pessoal. Então, aí Sim. a máquina tem que estar configurada. Mecanismo de controle, né? Exato, não pode ter pendrive, enfim, tem que controlar isso para evitar, porque muitas vezes é segredo de negócio que está ali. É muito Então, sério. é muito sério. Sim. Doutora, e em caso de vazamento de dados envolvendo esses processos migratórios aí, qual que é o regime de responsabilização aplicável ao escritório, né? Existe assim uma responsabilidade objetiva? Quais os riscos reais de sanções assim administrativas ou mesmo de ações de indenização nesses casos? Geralmente, quando existe um incidente, a gente que o escritório, a consultoria identifica e ela age utilizando-se das boas práticas para poder conter, comunicar, remediar e assim por diante, isso reduz a margem de ser autuado por uma autoridade regulatória. Claro Sim. que tudo vai depender de um processo administrativo, com ampla defesa, com contraditório e assim por diante. O que a gente tem que lembrar é que podem existir múltiplas jurisdições e aquilo que uma autoridade praticou pode não ser a mesma resposta da outra autoridade. Então, no Brasil, pensando em Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, essa empresa, esse escritório, essa consultoria de imigração, ela pode sim ser notificada. E aí, nesse momento, é muito importante ter esses processos sedimentados e ter as evidências, né? Quando a gente fala de rastreabilidade, que é para mostrar como que é o caminho, como que é o caminho das pedras, como que o escritório faz. O titular fez um pedido para excluir, porque ele não quer mais receber e-mail marketing da consultoria de imigração. E ele Sim. continua recebendo. Aí ele pediu para excluir, a consultoria, por um erro, não excluiu, ou o sistema não atualizou. E aí essa pessoa continua recebendo. Então, primeiro ela falou com você, só que pelo visto talvez não tenha resolvido. Ela pode levar esse assunto para a autoridade. A autoridade tem se intensificado e tem crescido cada vez mais. Recentemente houve concurso. Claro que tem casos e casos, tem as demandas prioritárias, mas a autoridade pode. Eu dei um exemplo simples, mas poderia ser um exemplo mais complexo desses que nós falamos aqui. Notificar, e aí se instaura um procedimento administrativo. Então, a NPD, por exemplo, ela tem um manual de todo o procedimento administrativo, como ele funciona na prática, e, independentemente disso, sim, pode acontecer processo judicial na esfera trabalhista, na esfera civil, de vazamentos que têm acontecido. Aí tem que identificar qual que é a origem, quais são as alegações do titular. A gente sabe que o titular é a parte mais fraca, mais vulnerável. Então, sim, tem regime de responsabilidade objetiva, principalmente se o escritório não conseguir demonstrar que ele tinha processo, mecanismo, ferramentas, de que ele não fez o que era exigido que ele fizesse, ou pelo menos aí dentro das boas práticas, né? Até que Sim. ponto ele vai conseguir fazer uma defesa para reduzir
essa indenização, essa multa ou essa penalidade. Então, a melhor estratégia é a prevenção, é a precaução, é se É a cercar de todos aplicação. esses mecanismos que a senhora, né, essa noite trouxe para nós aí, enriqueceu o nosso conhecimento referente a tudo isso, que é algo que faz parte, né, da nossa realidade. Enquanto advogados, enquanto escritório de advocacia, temos que ter esse olhar, essa sensibilidade e investir tempo, né, em todo esse cuidado, cercar o escritório com todos esses mecanismos e instrumentos para que nós venhamos trabalhar de forma mais tranquila e gerar, então, essa confiança para o cliente, para que ele também se sinta ali, né, protegido, olhado com carinho aí nos seus dados, né, dados sensíveis. Bom, e com essa fala, então, eu passo para a doutora Daiane para as considerações finais, né, todas as questões que me foram colocadas, a doutora, de forma brilhante, explanou aqui, e essa é conversa para mais um dia, né? Porque é um assunto que realmente é bastante extensivo aí, mas queremos te ouvir nas suas considerações finais e a palavra é da senhora. No mercado migratório, confiança é tudo. E para fazer um fechamento, eu diria que a confiança, como é algo integrante, essencial, ela se constrói com governança, com responsabilidade e hoje, mais do que nunca, com privacidade. Então, também me coloco à disposição, implementando aí a privacidade de dados nos escritórios, nas consultorias de imigração, claro, dentro da realidade de cada uma delas, para que a gente consiga trazer mais valor agregado para os escritórios e para as consultorias, atendendo, entregando e fazendo esse brilhante trabalho, atendendo sonhos que os clientes muitas vezes almejam por diversas razões. Então, quero agradecer aqui a ABA pelo apoio institucional, pelo tempo disponibilizado, abertura, oportunidade. Mais uma vez, também quero agradecer a doutora Natália Doro, que tem feito um trabalho brilhante, muito intenso, participativo, realmente aí trazendo as estruturas, as dinâmicas, nos apoiando. A gente tem uma comissão de Direito Internacional e Migratório bastante significativa. Agradeço também a você, doutora Sheila, pelas perguntas, pelo tempo, pela disposição. São temas novos, né? A gente até, de uma certa forma, também tocou um pouco na questão da governança, né? E a Sim. governança de IA está aí também para cada vez mais ser discutida. Então, quero agradecer a todos também que participaram dessa live, que dedicaram um tempo para nos ouvir e me coloco à disposição. Podem procurar aqui no canal mesmo Daiane Castro Lautec, ou no site www.dclaw.tech, e assim a gente segue sempre avante, atendendo os nossos clientes, entregando o nosso melhor. Muito obrigada. Maravilha. Então, diante dessa explanação da doutora Daiane, fica evidente que ao falarmos de privacidade, escritórios e consultoria de imigração, nós não estamos falando, né, tratando apenas do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Estamos falando de reputação, de confiança e da própria continuidade do negócio. É a mensagem que fica, né? Vamos pensar sobre isso, vamos ter esse olhar sensível sobre esse tema que é tão relevante. E com essas palavras, agradeço a sua participação, doutora. Foi excelente a sua explanação, de fato enriqueceu com esse conhecimento, né, com a sua forma de explanar, tão simples e complexa ao mesmo tempo, porque fala de temas aí profundos, tá? Deixa o seu arroba, né, do seu Instagram, se o pessoal quiser te seguir, futuramente, de repente, aí surgirem outras dúvidas, né, poder, então, estar buscando aí o seu contato. É o Daiane Castro Lawtech, Law, né, que é o Law em inglês, Tech, Tech. E aí vocês podem seguir, acompanhar conteúdos, atualizações e assim por diante. O escritório também fornece bastante workshop, treinamentos, faz revisões periódicas aí de programas já implementados, e assim a gente vai construindo um grande trabalho dentro desse ambiente de governança, não só de privacidade, mas de cibersegurança, inteligência artificial, contratos de tecnologia, inovação tecnológica, e assim por diante. Compliance de uma forma geral.
Bacana. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Tenha uma Muito boa obrigada. noite e muito obrigada aos que nos acompanharam até aqui. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui,